Eu lembro muito de ti naquele Passat azul. Passat azul vendido. Uhum. E o Passat era uma marca registrada, que dei aula na universidade. E todo mundo dizia, olha, o Lúcio daqui, vamos lá. E quem ia falar comigo, o Passat, só tinham dois aqui. Passat azul, Só tinham dois. Assim, lembro muito. Dessa referência do Passat azul, tu lá no Lago Azul com esse mesmo jeitinho, muito calmo. E é engraçado, porque as referências, né, de um homem que luta muito pela Amazônia, para mim, ela contradiz muito com a imagem que tu passas para mim, de pessoa muito calma, muito tranquila, porque parece que lutar e a tranquilidade é incompatível, né? Acho que é muito difícil, né? Quando a gente é uma pessoa que guerreia muito, que batalha muito, normalmente são pessoas muito explosivas, muito... Eu não vejo isso, eu não sei se eu desconheço esse lado. Não desconheço, né? Realmente eu sou explosivo em circunstâncias adversas. Vou dar um exemplo. Estava vendo em 1982 um encontro de países latino-americanos aqui no Teatro da Paz. O presidente era o general Figueiredo, para lançar a Carta da Amazônia, Carta de Belém. E eu era presidente do sindicato dos jornalistas, além do repórter, estava cobrindo como repórter. Aí o comandante da Polícia Militar, que era o Geraldo de Arruda Penteado, coronel do Exército, mas comandante da PM, estava de sabre e cavalo, estava com cavalo para não permitir que o jornalista avançasse. Uhum. Aí, quando o fotógrafo do Liberal tentou se adiantar, passando da faixa proibida, ele mandou o PM puxar o fotógrafo, e puxou com violência. Aí eu fui lá em cima, aí entra o instinto que não aparece quando eu estou calmo. Aí o instinto foi lá, o coronel disse, senhor, parece um animal, como é que o senhor faz isso com um jornalista? Ele estava fotografando, bastava dizer, olha, não passa daqui, não. Sim. Quem é você para falar comigo? Eu sou eu, e o senhor? Aí, olha, ele partiu para cima, levantando o sabre de cavalo. Aí o coronel Amarante, que era desse tamanho, mas estava fantasiado como se tivesse ido para a Terceira Guerra Mundial, impediu, segurou ele. Eu não saí da frente, não. Então, para mim, há um estouro. É aquela pessoa controlada, mas tem um estouro. Para a luta, mas assim, mantendo tem uma ternura assim que se mantém. Sim. Tem uma coisa muito bonita, eu acho que poucas pessoas têm. Então, a minha referência sempre foi essa. A do Passat azul, dessa tranquilidade, mas também de um homem que a tranquilidade não rouba o desejo de lutar, de ir atrás do que é correto, do que enfrenta, que não tem medo, né? Não é uma tranquilidade que acovarde, né? Começou pelo dicionário. Comecei pelo dicionário. Que tal? Eu tenho centenas de dicionários aqui. Então eu lia o dicionário como se fosse um romance por muitos personagens, né? Nossa! É romance com mais personagens que havia. A Lenilde, ela sentava em cima de um dicionário no carro. Um dicionário de 1872 em francês. Olha aí. Lenilde, tu vai estragar esse dicionário, mas você viu muito bem para mim. Ela ia sentada em cima do dicionário, né? Porque ela era baixinha e para poder ficar no carro na altura. Então, para mim é muito significativo, né? Podia ser uma almofada, podia ser qualquer outra coisa, mas é um dicionário, né? Porque a gente sabe, tu consegues enxergar que isso aqui não é comum? Eu sei que não é comum pelas visitas estrangeiras que eu tenho aqui. Um alemão veio e eu mostrei os livros todos espalhados pelas bibliotecas que eu fui construindo lá atrás, lá em cima, todos os espaços na lavanderia. Aí ele disse, você é o último iluminista do mundo. Foi a maior elogio que eu já recebi na minha vida. Porque você é uma pessoa que... Aqui, a primeira característica dessa minha biblioteca é que nada está ordenado, nada está classificado, nada está estandardizado. Ela é livre, como eu sou livre. Por que eu fiz isso? Eu nunca contratei ninguém. Primeiro porque eu acho que é impossível um trabalho técnico com o porte dessa biblioteca agora. Mas também porque às vezes eu passo num livro, aí eu penso, eu não li esse livro, aí eu vou ler, não está nem no meu plano. Uhum. Eu tenho minha gincana de livros. Então, essa biblioteca, ela pulsa a minha vida. Então, a esmagadora maioria dos livros estão anotados,
eles representam períodos da minha vida. Dominici Macri Hierolexicon. É um léxico latino Uhum. que eu peguei em Bruxelas. Aí, vê se você consegue a data. Nossa, não é possível esse número romano. É romano. Não, sem chance. 1500, 600, 700, 50, 60 e 7. 1767. Sem nem ler isso aí, tio. Então, é um léxico. Eu estudei 7 anos latim, não para ser padre, porque no clássico, que não tem mais, tinha latim. E como foi essa história desse livro? Tem um outro que eu já guardei num lugar, não me lembro onde foi que eu guardei, que é uma Bíblia, mais velha, de 1642. Eu estava almoçando com um padre beneditino lá em Bruxelas, e aí, um almoço de padre, né? Tudo que tem direito, vinho, café, chocolate e tal. E eu vi um bando de livro no chão. Aí eu perguntei para o Jean, o que é esse livro? Não, estamos descartando. Descartando? Eu posso pegar o que você quiser. Mas eu posso mesmo pegar? Aí pode. Aí tinha esse aqui, tinha a Bíblia. Mas aí leu? Li uma grande parte disso, porque esse aqui tem muita dificuldade com algumas expressões latinas, arcaicas, que eu não consegui nenhum dicionário para isso. Mas tem uma importância muito grande para mim, porque eu vou me lembrar para sempre desse almoço com os beneditinos. Existe, né? Existe uma lenda, né, que eu discordo para quem gosta de literatura, que diz que uma biblioteca cheia, assim, quando a gente tem uma estante cheia de livros, que a gente não se desfaz, tu não te desfaz dos teus livros. Não. Dá? Não. Empresta? Já emprestei, agora estou dando bastante. Já tá começando a se desfazer, assim. Eu vou levar uns 2 séculos para conseguir me desfazer dessa maneira. Não tem tanto leitor no mundo assim, precisando de livro. Por exemplo, eu tenho 7 netos. Eles não tem mais leitura que. Não tem interesse? Não tem. Então eu procuro as pessoas que se interessam e começo a ceder livros para elas. Mas como eu disse, eu comprava livros por vários motivos. Um, porque eu quero ler. 2, porque eu quero ter. E 3, porque a partir de um certo momento eu começo a fazer o colecionador, o bibliófilo. Por exemplo, eu tenho todas as primeiras edições, todas as edições dos Sertões do Euclides da Cunha, desde a primeira até a 18ª. Todas elas eu tenho. Então, no total, dá umas 50 e poucas edições dos Sertões. Não é só sobre ser leitor, é sobre ser colecionador, né? Colecionador. Mas outra coisa também, isso não se vai encontrar nunca mais. Eu, por exemplo, tenho o livro que eu comprei em Nova York, do Meia Mensagem, do McLuhan. E tem a primeira edição que alguém anotou. Então, essa é uma edição rara e que eu me lembro bem do dia em que eu fui no sebo, quando 4 andares num prédio, e comprei. Então, de certa forma, eu trouxe a cultura do mundo para cá. Todos os lugares onde eu fui, quando eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 1990, a fazer uma viagem, e eu fiz o roteiro completo, eles nunca se opuseram a nada. E você chega como convidado especial, você chega e vai no banco e retira o dinheiro que eles dão para você custear a sua viagem. Mas tem uma cláusula que diz que 20% daquele dinheiro é para comprar em livros nos Estados Unidos. E eu circulei desde a costa leste, centro-oeste, a costa oeste, e terminava a viagem em Washington. Eu mandei 472 livros de todos os pontos onde eu parava, só em sebo. E mandava de cada lugar pelo correio, que é uma instituição sagrada nos Estados Unidos, eles entregam tudo. E o responsável por esse programa, que me conhecia no jantar, ele disse: meu amigo, nunca ninguém fez isso. Nunca. 5%, 1%, nada. Agora você fez 28%.
Porque vocês não comiam, não? Então eu vim com 472 livros que estão aqui em inglês e obras raras. Por exemplo, o problema de gostar de livro é que você tem que ser culto. Não basta gostar de livro, porque tem gente que gosta de livro e joga fora. Lê e joga fora. Ele só lê best-seller. O problema do livro é que você tem a história da cultura humana na sua casa. Eu comecei a ver livros sobre negros, literatura de negros, poesia de negros, história de negros, como não há no Brasil. Não há dúvida que os Estados Unidos é mais racista do que o Brasil, mas os Estados Unidos é mais culto do que o Brasil, porque não se encontra publicações de capa dura, muito bem feitas, papel de primeira de autores negros como nos Estados Unidos. Aí eu fiz um artigo falando sobre isso. Quando você lê os livros, absorve os livros e incorpora na sua cultura, você se transforma num agente criativo. Então, por exemplo, eu vejo a editora. Que editora que publicou? Em que ano publicou? Essa editora continua na atividade? Não, se eu passasse 500 anos de vida, eu não terminaria esse trabalho que eu tenho feito no blog. Se você for postar o blog, antes mesmo na boca do livro, tentei fazer várias sessões com livros para estimular as pessoas a lerem os livros. E outra coisa, eu consigo ter livros famosos, de pessoas famosas, aqui no Brasil, no Pará e no exterior, e as anotações que elas fazem e as que elas não fazem dão uma história daquela pessoa, uma parte da história daquela pessoa. Então, essa não é uma biblioteca estanque, é uma biblioteca viva. Eu dialogo com a minha biblioteca. Risca os livros? Risco de lápis, né? Nunca com tinta de qualquer tipo e também azul, colorida, nada. Lápis. Mas faz anotação, ou só grife, faz anotação. Por isso que eu digo que também eu tenho um certo receio de abrir muito a minha biblioteca, porque ela é uma confissão. Eu escrevi poesia, eu escrevi observações de tristeza, melancolia, um pouco da minha personalidade, da minha intimidade, que eu sempre preservei, está dentro dos livros. Eu digo a mesma coisa, eu tenho muito hábito de grifar os livros e de anotar neles. Eu fui comprando livros porque eu precisava de livros, né? Eu queria ter livros. Aí eu trabalhei na província do Pará, na Campos Sales, e no perímetro, no quarteirão entre a Manuel Barata e a 13 de Maio, tinha o sebo do Dudu, o único sebo que tinha em Belém nessa época. E da 13 de Maio com a João Alfredo tinha a melhor livraria até hoje que houve em Belém, que é a Livraria Martins. No Dudu, quando eu comecei a comprar, com 12 anos lá, eu comprava almanaques de curiosidades. Almanaque do Porto, Almanaque Bertrand, Almanaque do Correio da Manhã, Almanaque da Gazeta dos Esportes. E eu escrevia para 2 páginas, uma na Folha do Norte e outra na Província, dando contribuições sobre curiosidades, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E às vezes a curiosidade inútil tem alguma serventia. Muita. E eu gosto da cultura inútil também. Mas eu vi, por exemplo, que alguns dos contos do Guimarães Rosa foram tirados do Almanaque Bertrand. Olha só. Aí eu assinalei isso e escrevi sobre isso, os contos que o Guimarães Rosa se inspirou no Almanaque Bertrand, que existe até hoje, da Livraria Bertrand. Eu comecei a ter a angústia da minha biblioteca quando veio o Parkinson. Na verdade, o Parkinson foi diagnosticado há 8 anos, mas provavelmente eu já tinha 20 anos em Parkinson e não percebia. Pensei que era labirintite, porque eu tive uma crise séria de labirintite, mas já era o Parkinson. Então, quando ele se revelou, foi depois de 60 anos. E depois de 60 anos, ele pode atingir a cognição. Uhum. E segundo o meu médico, eu sou o caso mais grave que ele já teve de cognição. Então, o que acontece? Você tem depressão, ansiedade brutal, melancolia, tristeza. E isso é uma batalha diária que você tem que ter para se motivar. Mas os livros ajudam ou pioram? Às vezes eles pioram. Pioram? Às vezes eles pioram, justamente porque
eu tinha muitos projetos para fazer. A minha ideia era, 55 anos, parar o jornalismo e tentar ser escritor. Uhum. E ler o que eu tinha que ler, que estava tudo já encaminhado para ler, escrever as coisas que eu nunca pude escrever, porque o jornalismo absorve, o dia a dia feroz. Aí veio o Parkinson e me quebrou as pernas. Mas já escreveu livros? Quantos livros tu tem 23. publicados? 23 publicados? É, Todos sobre a Amazônia? quase todos sobre a Amazônia, alguns outros sobre jornalismo, e outro tem os livros da memória, do cotidiano. O último foi em 2022, Sangue, Suor e Cifrão, sobre a Amazônia. Sangue do morte dos índios, dos poceiros, suor do trabalhador e cifrão de quem compra as coisas na Amazônia. Né? Compra tudo, inclusive as consciências. Também tem uma coisa, o meu sonho sempre foi a literatura. Eu, como todo adolescente naquela época, escrevi poesia. Mas eu lia tanto poesia que eu achei que não tinha mais sentido eu escrever, porque eu jamais ia conseguir alcançar os meus grandes poetas. Né? Dizem que esse é o maior erro, né, de quem quer escrever, é ficar se comparando a outros. Não era se comparando exatamente, era o que eu lia. Todo dia eu lia uma, duas, três, 5 poesias e escrevia bastante. Tenho ainda muitas poesias que eu sobrevivi do período entre 1963 e 1971. Então eu escrevi durante muito tempo. Mas é que quando você se desenvolve o gosto, o rigor, a qualidade, aí você, se lê e não gostou do seu poema, por que você vai manter aquilo só por pura vaidade? Uhum. Escrever, eu queria ser escritor com qualidade superior à de jornalista. E por isso eu tinha que me dedicar com mais intensidade à gramática, à linguística, aprender a escrever que na verdade você deve escrever, deve ler no sentido hedonista, no sentido, mal falando, gnoseológico do conhecimento. Porque às vezes você descobre coisas incríveis. Por exemplo, tem um romance do Thomas Mann, que é Carlota em Weimar, que é um romance. Quando eu terminei de ler, eu disse, isso não é um romance, isso é uma biografia não declarada do Goethe, um gênio, por outro gênio, o Thomas Mann. Aí eu voltei para ler aquilo que eu tinha descoberto no final. E não é isso que é apresentado. Então, é como na ginástica. Você está se adestrando fisicamente, e da mesma maneira na leitura você está se adestrando intelectualmente, culturalmente, racionalmente. Então, por exemplo, você lê texto sempre com senso crítico. Eu sabia que todo mundo considerava o Felipe Patroni um louco. Sabe a história do Felipe Patroni? Não. Ele foi o fundador do primeiro jornal paraense, que se chamava O Paraense, em 1822. Sim, jornal. E que foi na época dos motins políticos da cabanagem. Diziam que ele ficou louco. Eu escrevi esse artigo aí que saiu na Província no primeiro dia, com 16 anos. Aí, quando eu tinha 17 anos, no ano seguinte, 67, eu tinha uma sessão na Província chamada Efemérides, quer dizer, é uma cronologia. E o cara que escrevia, que era o irmão do Alcídio Jurandir, ficou doente e não pôde escrever. Aí o diretor de redação me pediu para eu fazer isso indo ao arquivo público. Aí eu fui, um moleque de 17 anos, num lugar onde só é velho que frequenta, né? Aí eu comecei a ler sobre o Patroni, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca. Aí eu descobri que tinha um exemplar do Jornal Paraense, que ninguém sabia, que estava no meio, lá embaixo do porão, que era insalubre, era uma coisa horrível aquele porão. Né? Hoje é uma maravilha, naquela época era insalubre. Não sei como sobreviveram tantos documentos. Aí eu fui e escrevi um artigo que mostrava que o Patroni não era o louco na época em que as pessoas diziam que ele era louco. Aí o diretor de redação, que gostava muito de ler, o Cláudio Saleal, disse, eu vou dar uma página para ti.
eu tinha uma visão equivocada. O que tu estás dizendo é a primeira vez que eu leio isso. Ele tinha uns 45, 47 anos nessa época. Nunca ninguém escreveu isso. E eu não sabia que nunca ninguém tinha escrito, nem que eu tinha escrito uma coisa que tinha importância. Aí, desde então, dos 17 anos, eu acompanho documentos, tento escrever uma coisa sobre Felipe Patroni. Já escrevi um livro sobre a cabanagem, grande, que saiu em 2019, 2020. Foi publicado o livro da viagem dele, que ele estava morando no Rio de Janeiro, veio em Belém para casar com a esposa dele, e estava voltando para o Rio, ele assumia o juiz de fora de Maricá, no Rio de Janeiro. E ele se sentiu mal na viagem entre Belém e Fortaleza e resolveu seguir a pé, com toda a caravana dele, de Fortaleza ao Rio de Janeiro, a pé, durante um ano andando a pé. Aí todo mundo disse que isso era a prova da loucura dele. Aí, desconfio das pessoas que dizem coisas tão categóricas, absolutas, que às vezes, muitas vezes elas fazem isso para ocultar que elas não leram. Elas ouviram falar e assumem como uma opinião comprovada. Aí eu fui ler. Eu nunca tinha lido, porque nunca tinha tido uma edição nova. E saiu uma edição pelo Senado. Aí eu fui ler. E o prólogo é de alguém que não assinou e que diz: não leia esse livro. Ele não tem nada para contar para você, principalmente para você jovem. Eu nunca vi prólogo que era disso. Eu só tive um caso que um filho do amigo meu escreveu um romance. Aí ele queria que eu fizesse a apresentação. Aí eu disse: mas se eu não gostar, não interessa, eu quero que você faça. Eu não gostei, desaconselhei, mas eu tinha dito para ele que eu ia dizer. E ele publicou assim? Ele publicou. Mas nesse prólogo não tinha autor. E quando eu comecei a ler, é o livro que mais define a lucidez do Felipe Patroni. É um livro fantástico. E eu estou com ele para escrever há meses, não consigo ainda começar a escrever, porque, infelizmente, eu continuo preso ao jornalismo, não consegui me libertar. Não consegue largar. Infelizmente, os jornalistas são muito covardes, omissos, cúmplices dessa imprensa venal. Reféns, né? Reféns da imprensa. Porque tu sempre foste o oposto, né? Tipo assim, todo mundo sabe, né? Que o Jornal Pessoal, ele era um jornal... ainda existe o Jornal Pessoal? Esse jornal durou 32 anos. Não tem mais, né? Mas acabou em dezembro de 2019. Ele começou em setembro de 1987. Esse jornal, eu estou doente em parte por culpa dele. Porque quando eu comecei, eu escrevi esse jornal por causa do assassinato do Paulo Fonteles. Porque ninguém queria investigar o assassinato. E não queria porque os dois dos mais ricos homens do Pará estavam envolvidos na trama. E eu resolvi fazer o seguinte: para ser independente mesmo, radicalmente independente, autônomo, eu não aceitava propaganda. E uma empresa que não tem propaganda, que é 80% do faturamento dela... Como sobrevive, né? Não vai conseguir sobreviver. Eu consegui sobreviver 32 anos. E eu já estava com o Parkinson avançando quando eu tirei uma edição normal e eu cheguei aqui em casa e disse: vou morrer. Mas antes de eu morrer, eu tenho que matar esse jornal. E constrangido de ter fazer isso, eu não fiz mais nenhuma edição. Ele ficou como se tivesse eu que tivesse morrido e o jornal também teve que morrer. Mas eu matei para que não morrer. E desde então, a minha luta é para não morrer. Porque, apesar de eu estar hoje, de certa forma, inválido, ter muitos problemas, eu continuo a escrever as coisas que as pessoas não querem assumir. Eu anuncio a extinção, aí fazer alguma coisa, só para exemplificar. Aí tem que fazer a denúncia, né? Existe um aparelho de PET scan, sabe o que é o PET scan? Do câncer? Existe um aparelho do PET scan encaixotado no Hospital Filho, que é o hospital de referência de câncer no norte do Brasil, que não é colocado em funcionamento. Quando eu descobri isso, eu comecei a escrever. Eu escrevi já 111 artigos sobre o PET scan encaixotado. Ele segue encaixotado? E agora eles estão terminando a obra para instalar. Mas alguma coisa de muito errado eles fizeram,
eles escondem tudo. Aí prorroga o prazo, não termina a construção e até hoje não está funcionando. O último prazo, depois de vários adiamentos que eles deram, foi em junho deste ano. Já transferido para dezembro. Quando estão adaptando uma sala para funcionar o aparelho. Informação, como consegue fazer jornalismo sem estar na rua, sem estar investigando? Esse é um problema sério, porque eu tenho que ir atrás agora. Antes as pessoas iam atrás de mim e me Traziam as traziam as informações. informações. Eu tinha uma vastíssima rede de informantes, porque eu trabalhei 18 anos no estado de São Paulo, de 1971 a 1989. E o estado de São Paulo foi a minha grande fonte para me deslocar pela Amazônia e ir ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. O que me distingue dos outros repórteres não é ser melhor do que eles, não. Somos no mesmo padrão. Mas eu estive em todos os lugares onde aconteceram os fatos importantes da Amazônia nesses 20 anos. Então eu vi, eu tenho contato com as pessoas me procuravam, eu tinha fontes, aí ia para Manaus fazer uma matéria sobre a Zona Franca. Em Santarém subiu um médico, meu amigo de infância, que estava indo para Manaus. E aí ele me contou que no Jari, do Ludwig, deve falar, né, do projeto Jari, estava havendo uma rebelião porque estavam morrendo gente de meningite e tiveram que desatracar o navio, porque senão eles iam invadir. Aí, quando eu cheguei em Manaus, liguei para São Paulo e disse: eu vou ofertar um teco-teco e vou voltar de Manaus para o Jari, são 900 quilômetros, de teco-teco, no meio da tarde, para fazer a matéria, e deu furo. Foi o estado de São Paulo que deu o furo da meningite. Então, essas coisas me permitiram fazer coisa que ninguém mais faz hoje. Estar lá, né? Estar lá nos lugares. Com os recursos do estado de São Paulo. Eu montei a primeira grande sucursal da Amazônia para o estado de São Paulo, com gente de toda a Amazônia. Aí lá no Acre, o governador Geraldo Mesquita, ele estava pressionando o nosso correspondente lá, que era o Elson Martins. Pressionando, porque ele dizia que o Elson não podia mandar aquelas matérias que eram mentirosas, mas além de mentirosas, eram contra o Estado. Aí eu disse: Elson, eu liguei para ele, eu era em tese o chefe dele. Elson, marca uma entrevista no fim de tarde com o governador, que eu estou indo amanhã para ele. Ele marcou. Aí eu, o governador, o Elson e o assessor de imprensa do governador, só nós, no Palácio do Acre, governo do Acre. Aí ele dando uma de bom, o governador, tempo autoritário, né, tempo de ditadura, falando que o Elson fazia aqui, isso aí, esse governador, é o seguinte: se o Elcio fizer o que o senhor diz para ele fazer, eu demito ele. Porque ele não está aqui para agradar o senhor, ele está aqui para dizer a verdade. Se a verdade não pode ser divulgada, o senhor tem que sair, não ele. Aí ele ficou assim meio assustado e eu disse: é o seguinte, eu estou lhe dizendo, mas o senhor pode não acreditar em mim. O senhor deixa eu ligar para o dono do jornal para o senhor falar com ele. Ele vai dizer exatamente, porque eu vim credenciado por ele. Nessa época o Estadão era muito forte, o governador mudou de posição. Hoje não existe mais isso. Os jornais não dão esse apoio ao seu repórter de linha de frente. Não dão. E o repórter já tem medo de se arriscar, porque pode morrer de repente. Às vezes nem é o alvo, mas está no meio. Então, eu lamento muito que isso exista, porque hoje eu não posso mais fazer isso. Primeiro que eu não tenho um órgão que me contrate como Estado de São Paulo, que não existe mais aquele Estado de São Paulo. Então eu estou aqui sem poder sair. Mas por que eu consigo dar furos constantes? Se eu continuar fazendo o jornalismo que eu estava fazendo, eu dou furo todos os dias nos grandes jornais. E não preciso sair daqui. É porque eu lia, parei de ler porque não tenho mais tempo. Todos os dias, todos os diários oficiais, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município. E eu aprendi a decodificar tudo que eles escondem lá, eu revelo. É o ponto de partida, mas não é de chegada. Você tem que completar as informações ou retrucar as informações indo investigar. Né? E é isso que eu faço. Voltando um pouco para a literatura, lê todo dia? Todo dia lê alguma coisa? Todo dia, eu não durmo sem ler. O horário de ler antes de dormir? Tem várias leituras ao longo do dia, né? Na hora de dormir eu procuro ler as coisas mais... O que mais me dá paz. Mas o que é que te dá paz? É romance, Romance, literatura, né? poesia.
mais os clássicos ou gosta da literatura contemporânea? Gosto de. Bom, eu leio tudo, não tenho distinção, não tenho discriminação. Foi bom, eu leio. E quantos livros na cabeceira agora, assim, antes de dormir? Lê mais de um ao mesmo tempo, obviamente, Às né? vezes eu estou com 30 30 lendo ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Chega, fosse falar 3, Eu 4. vou te levar. Ah, É um ambiente íntimo, mas eu vou te levar para vamos a lá. gente ver. Gente, eu tenho 40. Desde que eu me entendo por gente, tu já moras aqui. É. Aqui estão todos os Euclides da Cunha. Tudo isso é edição dos Sertões. Nossa. Aqui tem um Max, eu tenho várias edições do Capital. Eu me orgulho de ser um dos que leram completamente o Capital e não achei difícil, não. Modesto. Então tem essa parte aqui. Qual foi o livro mais difícil que tu já leste? Capital. Ah, não achou tão difícil, mas foi o mais difícil. Aí, esse eu nem me mostrar. atrevi Aqui, ainda. olha, mostrar só a cabeceira. Ah, sim, a cabeceira é pra cá. Esse Guimarães Rosa eu estou lendo porque há muitos anos eu tenho um projeto de escrever um conto sobre Guimarães Rosa homossexual. Que ninguém tem coragem de escrever. Mas ele era homossexual? Ah, é? Era. Será que o Sertão Veredas é por isso que tem? Então, De Adori e Robaldo, por isso? Será que é? Mas é porque é o seguinte, como eu sou curioso... Gente, dando spoiler do livro, né? Porque quem não leu já... Como eu sou curioso, eu fui no Estudo Brasileiro e encontrei a correspondência do pai dele com ele, que era o Flodoardo. Flodoardo é que é o verdadeiro inspirador do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, quando morreu, porque ele tinha vergonha de ser homossexual e não o sertanejo que o pai queria que ele fosse. E o meu conto é ele e o espelho falando sobre isso. Mas ele morreu de quê, Guimarães Rosa? De emoção, teve um infarto fulminante. De emoção. Ele passou anos protelando a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Uhum. 5 dias depois que ele tomou posse, ele morreu. Um domingo, um infarto sozinho. De emoção, né? Mas isso tudo ele simulava. Só que ele era um artista, né? Sim. Pode olhar aqui? Pode. Gente. É muito cheio de detalhe. Na província do Pará. Esse aqui? É sobre a Segunda Guerra Mundial. A grande angústia hoje, nesse ponto, é o que fazer com a minha biblioteca. Pois é, não tem nada assim no Estado que nunca lhe procuraram para isso, para criar uma biblioteca. Todo poderoso. Aí tem mais aqui, também na cozinha. Eu esperava ter livro na cozinha. Tenho. Ah, tem 70 mil livros aqui? É. Então, quanto é 20% de 14 70? mil. 14 mil livros lidos. Só isso, apenas. E a gente com a nossa estante básica. A gente dizia do Maurício Trachtenberg que a gente não sabia o que ele já tinha esquecido. Tem um termo que eu gosto muito, que é antibiblioteca. Já ouviu falar? A antibiblioteca? Não. Que é a biblioteca dos livros não lidos. E quando eu ouvi esse termo, eles falavam exatamente que a antibiblioteca ela é mais importante que a biblioteca, porque mostra o tanto de conhecimento que há no mundo que é impossível a gente ter acesso a todo o conhecimento do mundo, né? Não tem como. E que a grande angústia dos leitores ávidos é ter uma antibiblioteca, porque a gente quer, né, quer ter o máximo de leituras, mas é impossível. Então, que a antibiblioteca ela está sempre ali para lembrar que é impossível a gente ler todos os livros e ter acesso a todo o conhecimento, né? Por mais que a gente leia. Mas eu já fez com todos os 70 mil livros. Sim, já abriu, já folheou, né? Já folhei. Mas com certeza tem muitos outros no mundo que não estão aqui, né? Não existem só 70 mil livros. Não. Pois é, né? Um dos maiores cérebros da humanidade, Kant, sabe quantos livros ele tinha na biblioteca dele? 300. Porque, na verdade, a grande leitura é a releitura. Sim. Tem livros que eu já li 5, 6 vezes, como Os Sertões. E a releitura... É muito diferente, né? De ler a primeira vez. Eu admiro aqueles que escrevem coisas que eu sou incapaz de escrever. Independente de ser difícil ou não. Independente. Eu adoro jornalistas que escrevem muito melhor do que eu. Eu aprendo com eles. Então a pessoa diz assim, não concorro com ninguém. Não é nem sobre ser melhor, é sobre fazer diferente, né? Por exemplo, tem o livro do Norman Mailer sobre a convenção do Partido Democrata, e que ele conta a história de Miami. Ele começa assim,
A champanhe estourou, a fita foi cortada e Miami começou. Tentei fazer a mesma coisa no meu texto da província. Quer ver? Vou ler só o primeiro parágrafo. Às 2h41 da madrugada de 7 de maio de 1945, numa escola de Reims, na França, representantes do Comando Supremo Alemão assinavam a capitulação incondicional do Terceiro Reich. Hitler se matara no dia 29 nos subterrâneos da destruída chancelaria do Reich, com os soldados russos já a poucos quarteirões do seu refúgio. Mas 6 dias durou ainda a guerra, mas no dia 6 de maio cessaram virtualmente as hostilidades para as primeiras horas do dia seguinte a Alemanha sepultar, com a rendição incondicional, o desvario do Terceiro Reich, que Hitler pretendia fosse durar 1 milênio e se extinguiu após 13 anos de terrores. Isso aqui era o novo jornalismo americano. Em vez de você começar um lead, terminou a Segunda Guerra Mundial, já tal. É meio poético, né? Você pergunta uma história. Fica mais poético, E mais fácil de ler, mais sim, claro. Sim, é um texto diferente. Ai, tio, eu quero te agradecer. Roberto Marinho que dizia, quando eu morrer, se eu morrer... A avó do Kaique diz assim, quando eu desaparecer, ela se recusa a falar morrer, né? Quando eu desaparecer... Então, acho que eu não sei, a gente não sabe, né? Por isso que eu te perguntei o que fazer com isso, né? Em vida, né? Esse projeto para não deixar na mão de outras pessoas, mas deixar na mão de alguém que... E o seguinte, faça isso da sua visão, abra. Eu estava a última historinha que eu vou te contar, na verdade sou um contador de histórias. Eu estava em Bruxelas, aí lendo o jornal, no dia seguinte era o último dia da exposição centenária do Van Gogh, que era o meu grande pintor, a minha maior admiração por pintura era o Van Gogh. Aí eu vou pegar o trem e vou para Amsterdã. Peguei o trem de 11 horas da noite, fui para Amsterdã, cheguei às 5 horas da manhã, tomei café e fui lá para o Museu Van Gogh, que fica bem pertinho do Rijksmuseum. Museu. Eu fui, só venderam 3 ingressos, um deles. E fui com o meu amigo, Jean Ebed. Aí entramos às 9, às 4 horas da tarde, disse, Jean, ninguém aguenta mais, vamos almoçar. Onde nós vamos almoçar? Aqui. Aqui? Tu tá doido? Aqui é caro. Jean, eu não vou ver nunca mais. Eu quero me lembrar, eu paguei $80 para comer 2 filés maravilhosos, depois de ver todas as cartas do Van Gogh Hotel. Todas. E está contando essa história hoje, né? Não, eu vi. Então, quando você tiver um impulso desse, se você tiver o dinheiro que infelizmente tem que ter, compre, você nunca vai se arrepender. Eu me arrependo de não ter comprado todas as cartas do Van Gogh na edição em francês. Ela era $180 na época, era muitíssimo caro. Eu ia ficar completamente sem dinheiro. Mas se eu tivesse mais de $200, eu teria comprado. Incrível, é muito difícil encontrar uma pessoa assim, com esse olhar hoje em dia, né? Não tem. Acho que é isso. Obrigada. Meu livro são meus amigos secretos. Nunca me falharam.